Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estão me escutando bem? Primeiro passo. Ok. Luísa, bom dia. Carolina, Ingrid, Luísa. Então, acabei não passando um exercício para vocês, porque o exercício real que eu queria passar para vocês, ele tinha mais coisas que eu não tinha ainda comentado. Aí eu achei por bem deixar para mais tarde. Então, logo em seguida, hoje talvez eu já passe para vocês. Não adianta também correr sem uma informação, aí pode confundir aí. Aí aproveitamos para tirar 100% de descanso, pelo menos em finanças. Eu não sei como é que vocês estão nas outras disciplinas, muita matéria, não? É, o meu conteúdo é é razoável. Não tem muito, não tem uma carga muito grande. Então, vamos começar? Fazendo uma pequena recapitulação, né? Então, lembrando que nós estamos no capítulo 2, desempenho operacional e alavancagem financeira. Alavancagem financeira nós vamos ver hoje, mas o desempenho operacional nós vimos, que é todo o esforço que a gente faz para tentar ganhar dinheiro com a atividade que a gente se propôs. E o ganhar dinheiro a gente consegue ver no demonstrativo de resultados, né, que é basicamente o nosso lucro. E para que a gente interprete esse ganho com a atividade fim da empresa, com essa atividade operacional, a gente tem algumas regrinhas dentro da nossa ótica, dentro da ótica financeira, para a gente apurar esses valores. E essas regras são simples. Na verdade, para início, né, existem outras, mas para início, as básicas, as mais importantes, que representam 80% das nossas informações, são 4 informações que nós temos que retirar da nossa demonstração de resultados, que são as receitas financeiras, despesas financeiras, resultado de equivalência patrimonial e juros sobre capital próprio. Então, basicamente, são essas 4. Essas quatro rubricas importantes que têm que ser retiradas. E aí a gente calcula o imposto de renda, apura o lucro operacional, líquido no caso, e depois a gente devolve elas com algumas regrinhas que a gente viu. Então essas são todo um procedimento. Basicamente, eu chamo isso não para menosprezar, não para minimizar a ciência, mas é um roteiro, né? É uma fórmula de bolo para a gente identificar esse desempenho operacional da empresa. Que bom que seja assim, simples, fácil, rapidamente a gente consegue ter essas informações. Uma vez apurado esse resultado, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ver aquilo que a gente conversou, vai medi-lo, vai ver a qualidade disso. Porque a gente apura o valor, tem um valor em dinheiro,
A gente viu da última vez, se der positivo, deu lucro, se der negativo, deu prejuízo, mas quando se dá o lucro, eu tenho que ver o quanto esse lucro é importante para mim. Então, hoje a gente vai ver apenas isso, os indicadores. Tranquilo, vamos ver com calma, e aí a gente até fecha o nosso conteúdo, e aí a gente pode trabalhar um pouquinho mais com as atividades reais. Né? Então, eu vou passar alguns slides aqui, que são indicadores muito fáceis, talvez vocês até em outras disciplinas já tenham visto, mas que na verdade existem indicadores financeiros, centenas deles, econômicos e financeiros, centenas deles, mas a gente vai priorizar alguns deles. Então, eu vou aumentar aqui um pouquinho para ficar mais confortável a gente ver a visão. Né? Qualquer coisa, como eu disse para vocês, gritem, falem, se pronunciem aí, não deixem passar despercebido, não deixem passar coisas que vocês não entenderam. Então eu disse para vocês que para nós apurarmos o desempenho operacional, uma das, vamos chamar assim, peças contábeis, um dos documentos, uma das ferramentas para se apurar isso, na verdade, o nosso demonstrativo de resultado do exercício. A gente, com base no contábil, a gente monta o gerencial. E a gente viu na última vez, apenas uma recapitulação, que a gente, para apurar esse lucro operacional genuíno, que a gente vai chamar de LOL, né, a gente tem que retirar aquelas 4 rubricas, temos que calcular o imposto de renda. O imposto de renda a gente se baseia no DRE contábil, e a gente tem aquela fórmula, né, que a gente não tem que deixar sempre do nosso lado para a gente se utilizar, é uma ferramenta importante. Lembrando que o que a gente tem aqui, lá no demonstrativo contábil, 831 é o imposto de renda e a contribuição social. Esse 2.443, na verdade, é o imposto, é a base do cálculo do imposto de renda, é o lucro antes do imposto de renda, quer dizer, eu apurei o lucro antes de calcular o imposto de renda, esta que é a nossa base contábil, né, menos o resultado de equivalência patrimonial, ver se ele é positivo ou negativo e calcular. A gente já viu no nosso último encontro, né, tem essa nossa fórmula ali, guardem, que ela é bastante útil. E veja bem, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que se a gente erra aqui na alíquota do imposto de renda, todo o restante do demonstrativo fica comprometido. Bom, mas feito isso, então, lembrando, utilizo o DRE, que é a peça contábil que eu vou utilizar para o DRE reajustado, retiro aquelas 4 rubricas, vamos ver qual delas existem, pode ser que tenham todas ou não. Olha só o passo, calculo o imposto de renda, a fórmula já definida aqui, e aí devolvo todos aquelas, para eu completar o meu demonstrativo, eu devolvo aquilo que eu retirei. Lembrando que as despesas financeiras, sempre nós vamos ter um benefício fiscal, as receitas financeiras nós vamos pagar o imposto de renda, e resultado de equivalência patrimonial, nós não fizemos absolutamente nada. Isso foi conteúdo do nosso papo anterior. E se tivesse juros sobre capital próprio, a gente agiria da mesma forma como uma despesas financeiras, tem o mesmo procedimento, só que, além disso, a gente, antes de apurar o lucro líquido, a gente faz um estorno, a gente faz uma devolução, a gente faz uma anulação desse juros sobre capital, que a gente chama de reversão, ou seja, todo juro sobre capital próprio é uma despesa financeira, ela é negativa, então eu coloco ela positiva para anular. Para que mesmo? Que a gente tinha falado, a gente falou que juros sobre capital próprio é uma forma de pagar dividendos, o qual a empresa não é obrigada a fazer. Mas quando eu apuro a minha demonstração de resultados oficiais contábil, depois de eu me aproveitar do benefício do juros sobre capital próprio, que na verdade é uma forma de pagar dividendos, eu tenho que estorná-lo, justamente para eu ter um lucro líquido da mesma forma
do que aquela empresa que não se utilizou do juros sobre capital próprio. É para que a análise ela não seja contaminada por informações adicionais não obrigatórias às empresas. Então, para quando a gente vai fazer análise, para que a gente chama assim de uma equivalência, né, em termos de análise, a gente se aproveita dos benefícios, mas depois retira, estorna essa informação para que o lucro líquido seja igual para todos na análise. Ou seja, aquelas empresas que utilizam, aquelas empresas que não utilizam, têm uma informação. E aquelas que utilizam, eu retiro para ter o mesmo calibre, vamos chamar assim, o mesmo fundamento de análise. Por isso que a gente retira. Então, se vocês observarem aqui, a gente começa a ter algumas informações importantes. Hoje nosso momento vai ser mais de análise. A gente viu que o nosso último encontro foi mais operacional, mais, como a gente chama, mais mão de fábrica, mais botando a mão na graxa, para ver como é que calcula. Agora a gente vai ter uma informação do mais de gerenciamento, né? Que talvez seja o lado mais importante da nossa função. Então a gente apura o lucro líquido. Então olha só, o lucro líquido gerado pelos ativos da empresa, né? O que a empresa gerou, pelas atividades operacionais da empresa. E aí eu quero saber se esse lucro é bom ou não. Então, como a gente falou, se deu lucro, obviamente é bom. Mas e a qualidade dele? É isso que a gente vai ver hoje. A gente pode ter uma outra informação adicional que a gente pode precisar. Quando a gente calcula as despesas financeiras, a gente tem uma noção aqui de quanto a gente paga de juros para os bancos. A gente analisa isso aqui. Nós estamos aqui em forma de dinheiro, de unidades monetárias. A gente tem que saber se é muito ou pouco. Então, olhando só pelos números assim, fica difícil de identificar. Se a gente tivesse uma empresa do lado para comparar, a gente podia dizer se a gente está gastando muito ou pouco. Mas com os indicadores financeiros que nos permitem ter um percentual, aí a gente já pode mais facilmente identificar se a gente está tendo um custo alto ou não. Se eu disser para vocês até agora, olha, se eu calcular e a taxa de juros hoje for 20%, vocês vão dizer, pô, é bastante caro. 12%, está mais ou menos no nível de mercado. Como é que eu vejo isso? Com os indicadores que aparecem nas revistas, nos jornais, nas informações de televisão, etc. Tem um parâmetro. Ou até mesmo pela Selic, que tem a taxa de juros base, a taxa de juros básicas, né? Básico, e que ali é que são formadas esses percentuais. Hoje está em torno de 2%. Então, qualquer coisa de taxa de juros acima dessa taxa, já tem que olhar com outros olhos. E aí, obviamente, mas e como é que as taxas daí, tem taxas aí de 15%? Tem. Aí, para cada item, cada conteúdo desse, a gente tem que explicar o motivo por que elas sobem. Riscos, falta de crédito e etc, etc, etc. Mas eu quero só dizer para vocês que é uma informação, por exemplo, importante, essa Selic, que dá uma noção de quantos os juros devem girar em torno de financiamentos, empréstimos, etc, etc. Mas, em suma, eu quero dizer que se a gente começar a analisar essas informações, a gente começa a obter algumas informações importantes para o nosso caminho para o futuro. E por último aqui, tem outros aqui, mas vamos ver alguns deles importantes aqui. O lucro líquido. O que é esse lucro líquido aqui? É o lucro que é disponível aos donos da empresa. Então, depois de eu ter uma receita operacional, pagar os meus custos, pagar as minhas despesas, seja ela operacional, contábil ou não interessa. Ao final das contas, a gente sempre brinca dizendo que passa a régua e vê o que sobra para os acionistas. E aí eu vejo, esse valor que está sobrando para os acionistas, ele está sendo interessante, ele é salutar? Ele é motivador para que os investidores continuem investindo na empresa, ou continuem a empresa? Então, é isso que a gente vai demonstrar para vocês aqui. Então, já temos um primeiro passo, mas é um primeiro passo em dinheiro. É claro que já tem uma primeira informação, como a gente diz, é positivo. Mas o quanto esse positivo é interessante para a empresa ou para os investidores?
Então é isso que a gente vai ver. Certo? Então, para que a gente apure, para que a gente vai ver alguns indicadores ali, uns 4 ou 5 indicadores. E para que a gente calcule esses indicadores, a gente vai precisar de mais uma peça contábil. Então, a gente, para apurar o desempenho operacional, nós utilizamos o DRE. Para que a gente tenha esses indicadores, esse cálculo, esses percentuais, a gente vai precisar também do balanço patrimonial. Ou seja, é uma informação para saber o que a empresa tem de ativos, o que a empresa tem de dívidas e o que os donos da empresa possuem, que é o patrimônio líquido. Então, isso é que a empresa tem, são os ativos, né? Isso aqui são as dívidas que as empresas têm, contraída para gerar os ativos da empresa, e a diferença do ativo menos o passivo, seja circulante de longo prazo, a gente tem o que sobra para a empresa. Então, esse é um demonstrativo conhecido de vocês, que é o balanço patrimonial, para ver o patrimônio da empresa, o que a empresa tem efetivamente. Então, com esses dois demonstrativos, eu começo a calcular os indicadores que eu vou apresentar para vocês. E aí a gente vai discutir um pouquinho cada um deles. Por exemplo, vamos ver aqui esse que a gente chama de ROA ou de ROA, né? Tanto faz. Né? O que é o ROA? Na verdade, é o lucro operacional líquido, viu? Está aqui, ó, a primeira informação. Essa primeira informação foi todo o esforço que a gente fez desde o início do capítulo. Né? Olha só o que a gente precisa. Então eu utilizo o lucro operacional líquido, ou seja, o meu lucro operacional, aquele destinado à atividade fim da empresa, depois do imposto de renda, dividido pelo ativo total. O que é o ativo total mesmo? É tudo o que a empresa tem. É todo aquele esforço, seja caixa, seja contas a receber. É o lado esquerdo do balanço, aquele que a gente está olhando. Ou seja, é todo o potencial que a empresa tem para gerar os produtos. Então, até a gente poderia chamar que seria tudo aquilo que a empresa investiu, né? Buscou de financiamentos, seja de banco, seja dos proprietários, e colocou na empresa, materializou essa busca de recursos para fazer a empresa funcionar. Então, o que é o retorno sobre o ativo? Né? Então, é uma sigla inglesa que é muito comum a gente utilizar. Então, eu vou lá e vejo o ativo total. Como é que eu vejo o ativo total? Aí é que eu digo para vocês, aí eu tenho que começar a dançar na busca desses dois demonstrativos. Ou seja, eu vou lá e pego o DRE e pego o balanço. Ativo total, todos nós sabemos, 16.864. Então, 894, tá certo? Então eu vou lá, tá lá pronto, olha só como é simples de pegar. Pego todo o ativo total, tudo aquilo que a empresa investiu, tudo aquilo que ela materializou em máquinas, equipamentos, em pessoas, em software, em contas a receber, ou seja, tudo aquilo que ela tem para fazer, para produzir o seu produto, seja ela de serviços, de mercadorias, né, ou produtos mesmo. Dividido pelo quê? Pelo lucro. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou dividindo o lucro, estou dividindo o lucro voltado na atividade operacional da empresa e dividindo pelo ativo total. Ou seja, quantas vezes esse lucro aqui cabe no meu ativo? Então aqui eu deixei escrito para vocês não esquecerem, para nós não esquecermos. Então significa o seguinte, deu um percentual de 0,1040, que multiplicado por 100, no caso, não precisa fazer aqui, sem botar em percentual, deu 10,40. Desculpa. Então o que significa? Que de tudo aquilo que eu investi na empresa, 10, vamos botar aqui para arredondar, para ficar mais fácil falar, em torno de 10% foi que me retornou
de uma atividade em relação à atividade de fim da empresa. Então, de tudo, ou em outras palavras, tudo aquilo que eu investi, 10% aproximadamente, um pouquinho mais de 10%, significa que é o meu lucro voltado da atividade de fim da empresa. Olha só. Então, o primeiro passo foi que nós apuramos. Vamos entender aqui. Levantamos esse lucro operacional aqui líquido. Primeiro, foi em dinheiro. A gente já viu. Bom, já é uma informação. Deu lucro, é positivo. Mas a gente vai utilizar parâmetros, né, para que a gente possa comparar com outras empresas e com o mercado, tá certo? Para saber se isso é interessante ou não. Bom, aí a gente tem uma informação aqui que fica mais fácil de entender. Já começamos por aí. Se eu disse para vocês que a taxa Selic está girando em torno de 2%, é a taxa básica de juros, que é pago para remunerações, etc., serve como base para iniciar se eu vou captar, eu vou aplicar. Então, eu começo a observar esse valor aqui. Ó. É claro que além de eu ter essa primeira análise da taxa da Selic, eu tenho que comparar a minha atividade de fim. Então, muitas vezes, e a maioria das vezes, tem que ver qual é o ramo da empresa. E aí sim eu posso ver se esse ramo da empresa eu estou sendo competitivo ou não. Então, se eu pudesse, como é que eu vejo isso aqui? Facilmente eu começo a comparar com os indicadores que tem no mercado financeiro. Esse número aqui, obviamente, que a gente vai ver, são números aqui que são números montados, né? Mas o que é importante é a gente fazer essa comparação, é ter esse parâmetro para a gente poder ver se nós estamos sendo competitivos ou não. Ou como eu sempre digo, se a gente está bem na foto ou não. Então, olha só, primeiro passo, obtemos um valor financeiro. Esse valor financeiro, a gente, através de uma outra relação, eu obtenho uma alíquota, e essa alíquota eu começo a comparar com o mercado. E essa alíquota eu posso comparar primeiramente com essa tal taxa de Selic. Posso comparar com a poupança, posso comparar com o CDB, posso comparar... É só ter um raciocínio assim. Se eu tivesse dinheiro e tivesse investido na poupança ou em títulos do Tesouro, etc., eu teria, por exemplo, hoje, em torno de 6%, se fosse título do Tesouro a longo prazo, 6%. Eu estou investindo nessa empresa e eu estou obtendo esse lucro aqui, 10,40. Será que eu me sinto satisfeito com isso? Veja bem, vamos supor que esses dados fossem reais. Eles não são, mas vamos supor. Então, gente, olha só a comparação. Se eu tenho dinheiro, eu vou tirar esse dinheiro que estava na poupança, ou títulos de renda fixa, ou alguma outra aplicação, me rendendo hoje aí, de uma forma mais segura, aí, em torno de 6% ao ano. E aí, eu estava na beira da praia e esse dinheiro estava aplicado. Obviamente que não ajuda em nada a economia, né? É só fazendo aplicação financeira. Mas aí eu me interessei em investir esse valor, neste valor. E está me dando 10,40. Aí eu fico me questionando, será que está bom? Será que vale a pena me incomodar com os funcionários? Todo o esforço, pensar em estratégia, ficar pensando no que a empresa vai ser no futuro, inovações, para ter aí um ganho de mais 4% ao ano? Não estou dizendo que é ruim ou que é bom. Estou dizendo que é um parâmetro de reflexão. É isso que eu quero dizer para vocês. Então esse é um determinado indicador extremamente importante que a gente vai apurar. Tá certo? Depois eu vou mostrar para vocês onde a gente busca outras informações para a gente fazer a comparação. Tá certo? Mas olha só, grosso modo, eu já tenho algumas delas. Eu tenho, a princípio, né, grosso modo, poupança, títulos do governo, títulos do tesouro, algumas aplicações financeiras. Não podemos comparar com bolsa, que bolsa é totalmente risco
e aí é uma situação mais complicada. Embora, quando eu aplico na empresa, eu também corro risco, mas mesmo assim é um risco ainda muito menor do que se eu aplicar em bolsa de valores. Então, retorno sobre o ativo e a capacidade da empresa gerar lucros provenientes das atividades fins com tudo aquilo que a gente investiu. Então, no fundo é assim, olha, para eu ter esse 16 mil aqui, o que eu busquei? Busquei um pouco em banco, que são os empréstimos, e o dinheiro que os investidores colocaram na empresa. Esses dois juntos, a gente bota tudo numa panela só, que gera o ativo, que a gente quantifica, materializa isso para produzir o nosso objetivo fim, que é o nosso produto final, né? E aí eu vejo o lucro que deu. Eu comparo o lucro que eu tenho em tudo aquilo que eu investi, eu vou ver se eu estou satisfeito ou não. É uma primeira informação. Mas a gente não deve se basear em um único ativo. Aí a gente vai ver o que a gente chama um outro indicador, que é mais utilizado, ele é mais rígido. Por que ele é mais rígido? Olha só, é o chamado ROI, retorno sobre investimento, ou return on investment, né? Olha só, é o que eu estou preocupado, eu estou medindo, né? Eu estou calculando a minha capacidade de desempenho. Então, eu obtive aquela informação que a gente discutiu até agora. Eu peguei o próprio LOL, o próprio lucro operacional líquido. Só que agora eu vou dividir pelo investimento. E aí eu queria fazer uma observação para você. Quando eu divido pelo investimento, é uma informação mais rígida. É uma informação o qual eu tenho que ter uma preocupação maior. Que preocupação é essa? São os investimentos. E o que eu entendo como investimento? Investimento na verdade, que a gente vai chamar aqui, é o chamado passivo oneroso. Passivo oneroso. O que é? O passivo oneroso é o passivo de curto e longo prazo, tá certo? Esse investimento aqui, ele é o passivo oneroso, que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês o que é o passivo oneroso, de curto e longo prazo, acrescido do patrimônio líquido. Então, observem o seguinte, eu vou ter que dividir por investimento. Ou seja, eu vou pegar as minhas dívidas onerosas, somar com patrimônio líquido, eu tenho chamado esse investimento e depois eu vou fazer o cálculo. Bom, vamos entender o que é esse passivo oneroso. Eu acho que eu deveria voltar. Deixa eu voltar aqui. Acho que é melhor explicar no balanço. Aqui. O que eu entendo por passivo oneroso? O que nós devemos entender por passivo oneroso? Passivo oneroso são as dívidas relacionadas principalmente a empréstimos, financiamentos e debêntures. Então, de curto, onde está o passivo circulante, e de longo prazo. Então, eu vou extrair aqui do balanço o passivo oneroso. Por quê? Porque no passivo oneroso existem duas classificações. O passivo, que a gente chama de oneroso, e o passivo operacional, ou passivo não oneroso. Ou seja, observe o seguinte, se eu não pegar em nenhum empréstimo, esse passivo aqui, as contas que eu tenho que pagar de fornecedores, imposto a recolher, salário, dividendos, imposto de renda que eu pago, exceto o financiamento aqui, esses demais são impostos que eles não são, eles são consequências da atividade que eu me proponho a fazer. Ou seja, é claro que se eu tenho salários e contribuições grandes, eu tenho fornecedores, eu estou pagando imposto, isso significa que eu estou vendendo bastante.
Então, esse passivo que a gente chama de operacional ou passivo não oneroso é um passivo que ele não, vamos supor assim, que ele não é prejudicial à empresa. Ele é o lado bom da empresa. Porque se eu tenho essas dívidas, exceto as dívidas de empréstimo, ou seja, de financiamento, significa que eu estou num ritmo de vendas importante. Para dar um exemplo assim, mais prático, né? É igual ao nosso colesterol, né? Existe o colesterol bom, existe o colesterol ruim. Tem que haver um equilíbrio disso aí. Então a gente tem que estar tomando cuidado com qual? Com o aumento do colesterol ruim. E manter o nível de colesterol bom dentro dos níveis normal do ser humano. Mas o que mais preocupa no ser humano em termos de colesterol, que é gordura no sangue? Né? Então, estou falando isso de uma maneira bem grosseira. Que quando a gente fala em colesterol, ele é subdividido em colesterol bom e colesterol ruim. Acho que um é HDL, outro não sei, mas bom e ruim. Então, o que a gente tem que se preocupar? Com o colesterol ruim, que isso aí é prejudicial. Então, é a mesma coisa do que no nosso passivo. O nosso passivo, nós temos o colesterol bom e o ruim. Qual que é o colesterol bom? É aqueles que são os fornecedores. Se eu tenho um nível, se eu preciso pagar por eu ter contraído dívidas de produtos a prazo, significa que provavelmente eu estou vendendo. Se eu tenho imposto a recolher, é porque eu estou tendo vendas e tenho que pagar, isso é óbvio. Se eu tenho dividendos a pagar, se eu estou pagando dividendos, é porque eu estou tendo lucro. E assim vai. Se eu tenho salários e contribuições aqui, significa que eu preciso ter funcionários para fazer a empresa funcionar. Então, isso aqui então esse passivo, esse colesterol bom aqui, é consequência da minha atividade salutar da empresa. Qual que é a empresa salutar da empresa? São as minhas vendas. O que eu tenho que me preocupar? Sim, é com as dívidas que eu contraio de bancos, né? E talvez, se eu precisar, colocar dinheiro dos investidores que eu coloquei aqui. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Vocês observem, se eu estou bem, eu não preciso ter financiamento, eu não preciso pedir empréstimos, né? E nem chamar investidores para colocar dinheiro na empresa. Né? Então, esse que é o colesterol ruim. Por quê? Olha só, eu estando vendendo ou não, esse financiamento não depende do meu bom funcionamento da atividade fim da empresa. Eu posso estar bem e posso contrair financiamento por uma questão de eu acho que a taxa de juros está baixa e botar empréstimo para dentro, até para alavancar a empresa. De repente, eu não estou dizendo que seja ruim, que a gente vai falar isso no financiamento. E se a empresa está ruim, eu também preciso de financiamento. Então, eu quero dizer para vocês que o colesterol ruim, que a gente tem que se cuidar, ele independe do resultado da minha atividade operacional. Por quê? Eu posso contraí-lo ou não. Não é uma consequência, como, por exemplo, fornecedores, salários a pagar. Ou seja, voltando aqui, o passivo que a gente chama passivo operacional, o passivo não oneroso, o passivo bom, é uma dívida que existe em função daquilo que eu trabalho. Já o passivo oneroso é o passivo ruim, é o colesterol ruim da empresa que eu tenho que me cuidar, é que eu tenho que estar bastante atento se eu devo colocar ou não, eu devo monitorar isso constantemente, porque ele facilmente pode trazer malefícios para a empresa. Tá certo? Então vamos voltar. Deu para entender isso? Que quando eu for calcular esse retorno sobre investimento,
é a preocupação que eu tenho se meu lucro vai cobrir o dinheiro que gastos ou investidos em atividades principalmente de financiamentos, empréstimos e debêntures e do dinheiro, caso eu precise chamar os sócios para botar dinheiro na empresa. Resumindo, o investimento aqui é o somatório do passivo oneroso, que a gente acabou de discutir, ou seja, são as dívidas preocupantes da empresa, que a gente tem que ter bastante cuidado. E esse passivo oneroso nada mais é do que a preocupação dos empréstimos, financiamentos e debêntures, mais o patrimônio líquido. Então, quando eu for calcular esse retorno sobre investimento, eu vou lá no balanço que a gente acabou de ver e vou juntar eu tenho que procurar, tanto no passivo circulante quanto no passivo não circulante, essas três rubricas e somar com o patrimônio líquido. São esses dois valores que eu tenho que me preocupar. Voltando lá, então eu vou calcular o retorno sobre investimento. Nada mais é do que o lucro operacional líquido, que a gente já viu como é que a gente calcula, e dividir, ou seja, e procurar essa razão que a gente chama aqui, que a gente poderia chamar de erva daninha, né? A preocupação. Então eu vejo que aqui no ativo circulante, no de curto prazo, eu tenho esse colesterol ruim, esta erva daninha que eu tenho que me preocupar e me cuidar para não prejudicar as demais informações. Então, tanto eu tenho que ver no passivo circulante como no passivo de longo prazo. Aqui, neste caso, só tem financiamentos. Só tem esse tipo de informação. Mas poderia ter financiamentos, poderia ter empréstimo, poderia ter debêntures, como a gente já conversou. Então, são essas informações aqui que eu preciso juntar, acrescido ao meu patrimônio líquido, para eu ter esse retorno sobre o investimento. Então, olha só como é que eu cheguei nos 13.919. Eu peguei, no caso ali, empréstimos, financiamentos e debêntures, vi que no caso ali só tem financiamentos, tanto no curto prazo como no longo prazo, somei esses dois valores aqui. Esse 1.432 são financiamentos de curto prazo. Este outro aqui, de longo prazo. Somei com o patrimônio líquido, que nada mais é, olha só, aí nós temos o investimento. O que é esse 13.918? São recursos que eu busquei, independente daquilo que eu estou vendendo, bem ou mal, para tocar a empresa e por algumas razões. Não é isso? Então, é isso que eu tenho que me preocupar, esse volume de recursos que eu levantei para aplicar em determinados fins, seja lá para ajudar a pagar dividendos, seja lá para alavancar a empresa, não interessa. Não estou dizendo que seja ruim ou bom, mas nós temos que ter cuidado com isso aqui. Né? Então, são recursos que eu peguei, independentemente se eu estou vendendo bem ou mal. É diferente daquele passivo oneroso, daquele passivo não oneroso, né? Que ele está existindo, é uma dívida que existe, é uma dívida. Deixa eu apertei em alguma coisa aqui que desculpa, pessoal. Aqui que eu mexi em alguma coisa. Acho que esse aqui é. Vamos ver aqui. Ok. Vocês entendem? Então, agora eu vou ver. Eu me alonguei um pouquinho mais para explicar esse investimento aqui, porque é para mostrar a diferença de um para o outro. Então, olha só. Este aqui, quando eu calculo o retorno sobre o ativo, eu estou tendo uma visão assim mais, vamos supor assim, mais abrangente. Tá?
Tá? Eu estou considerando fatores, vamos supor assim, bons e ruins, tudo junto. Quando eu calculo o retorno sobre investimento, a gente vai usar mais esse, a minha preocupação é o lucro em relação àquele passivo oneroso, aquele passivo no qual eu tenho maior preocupação. E quando nós calculamos isso aqui, o que significa? Significa que tudo aquilo que eu captei da empresa, seja de bancos, ou seja, de empréstimos, financiamentos e dividendos, mais aquilo que eu chamei os acionistas para colocar dinheiro na empresa, eu tive um lucro de 12,62. Então, meu lucro relacionado à minha atividade de fim da empresa, em relação ao dinheiro que eu botei para dentro da empresa, que eu utilizei para dentro, que eu decidi fazer isso, né, eu ganhei 12,62. Então, o que a gente pode tirar aqui de lição? Olha, primeiro que se eu estou procurando um indicador em relação a um passivo que eu vou chamar de oneroso, aos meus investimentos, ele foi maior do que aquela minha visão mais global, significa que essa empresa, mesmo não sendo real, mas é para demonstrar para vocês, que o dinheiro que eu coloquei para dentro, mesmo sendo prejudicial, que pode ser prejudicial, ele tem dado bons resultados para a empresa. Em suma, o que é o retorno sobre investimento? É a capacidade da empresa gerar lucros, oriundo da atividade de fins da empresa, considerando os investimentos que ela fez. O que a gente chama desse? Que tipo de investimento que ela fez? Na verdade, é a captação de dinheiro em bancos, mais a captação de recursos próprios e que eu coloquei dentro da empresa. Voltando lá no... O que são esses investimentos mesmo? No fundo, o que é? Eu busquei empréstimos, tanto de curto quanto de longo prazo, juntei com o dinheiro que os investidores colocaram dentro da empresa, e isso tudo aqui eu investi na empresa, eu quantifiquei, eu materializei, não é isso? Para poder existir, realizar a longo prazo, contas a receber, de estoques, etc. E aí eu medi o lucro que eu obtive em relação apenas ao meu investimento. Qual a diferença deles aqui? Seria o seguinte, é uma medida de retorno da empresa mais rígida, mais preocupante. Porque aqui, esse valor que eu tenho aqui, ele pode ser, vamos supor assim, ele pode diluir o meu colesterol ruim, as minhas dívidas, né? E aqui não, eu estou fazendo uma relação do meu lucro em relação daquilo que eu captei. Então, é uma visão diferente, né? É uma forma diferente de interpretar do ativo total, do ROA. Então, voltando, o retorno sobre o ativo é uma visão mais ampla, né? Mais assim, onde, vamos ser bem sinceros, onde esconde esses investimentos, esses empréstimos, essa busca de recursos que eu fiz, esconde um pouco, e por isso ele dá e que a gente diz que ele é muito mais amplo em relação ao retorno sobre investimentos, que é mais utilizado, né? Então, é o meu ganho em função da minha atividade operacional, em função daquilo que eu investi para poder fazer com que a empresa pudesse dar uma alavancada. Então, esse é o segundo indicador que nós estamos utilizando. Retorno sobre investimento. Ou seja, um retorno do lucro operacional em função daquilo que eu captei para colocar na empresa, onde eu tenho que ter uma preocupação maior, que a gente vai chamar de um passivo oneroso. Um passivo que eu, quando coloco na empresa, ele tem que estar muito bem calculado, muito bem medido, porque não depende se eu estou ganhando dinheiro ou não, se eu estou tendo uma boa receita ou não. Tá certo, pessoal? Então, o que nós estamos vendo hoje?
nós estamos vendo hoje alguns indicadores que a gente vai ver os 3 ou 4 deles importantes e que a gente depois vai tomar uma decisão final. Alguma dúvida? Alguém escreveu alguma coisa? Sem nenhum problema. A princípio, né, esses indicadores, eles são bastante simples. Mas, embora simples, não significa que eles não sejam importantes. A gente, analisando ele bem, a gente tira boas lições desses indicadores. Tá certo? Então, o que a gente viu? Retorno sobre o ativo, tivemos o retorno sobre o investimento, nada mais é do que são primos, só que um é uma informação mais rígida do que a outra, eu estou querendo saber meu lucro em função do colesterol ruim, ou seja, do dinheiro que eu estou colocando, dos empréstimos que eu estou colocando para dentro, que tem que ser muito bem pensado. Tá certo? Então, isso é uma forma de se medir. Vamos ver outra forma de medir aqui. Um outro indicador extremamente importante é o retorno sobre o patrimônio líquido. Observe. Então, aqueles dois outros, olha o que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Qual é a informação que ele pega? É o lucro líquido e o patrimônio líquido. Então, observe que aqueles dois anteriores, ele está mais voltado à atividade da empresa. Ele responde mais informações em relação à atividade da empresa em si. Até é uma forma de medir o desempenho do gerente, do investidor. Né? É uma forma de medir, aqueles dois anteriores ali, qual é a atuação do proprietário, ou de que forma a empresa está se portando em relação à minha atividade fim da empresa, em relação à minha atividade operacional. Este aqui já é um pouquinho diferente. É o lucro que sobra da empresa, é o lucro proveniente dos acionistas, dos donos da empresa, aquilo que eu disse para vocês, né? É o que sobrou, é o dinheiro que sobrou para os donos da empresa em relação ao patrimônio líquido. Ou seja, o que é o patrimônio líquido? Nada mais é do que o dinheiro que os investidores colocaram. Então, voltando, os dois primeiros estão relacionados à atividade fim da empresa, a atividade mais operacional. Como é que a empresa está se portando? E aqui é o resultado do como a empresa se comportou. Então, assim, na verdade, sobrou dinheiro para os donos da empresa, para os proprietários da empresa, que é o lucro líquido. Dividido pelo que ela investiu, ela tem um retorno de 15 e 20. Então, o que significa isso aqui? Significa o seguinte: do dinheiro que eu investi, o que está me rendendo, em termos percentuais, equivale a 15, um pouquinho mais de que 15, um pouco mais de 15%. Então, em outras palavras, do dinheiro que eu investi, o lucro que eu estou tendo equivale a 15,20. Como é que então, que informação eu estou tendo aí? Bom, se a gente pudesse comparar com as aplicações financeiras no mercado, por exemplo, eu diria que ela estaria boa. É que eu disse para vocês que hoje a poupança está em torno de 2% ao ano, mais ou menos. Os títulos do Tesouro estão em torno de 6% ao ano, um pouquinho mais, pode ir até 8%. Né? E aí eu vejo, se ao final das contas, o lucro que eu estou tendo
ele está trazendo satisfação, não. Ele me motiva a continuar com aquilo que eu estou fazendo, não. Então a gente viu aí 3 informações. 2 basicamente voltados à forma da empresa atuar em função das suas atividades fins da empresa. E este aqui nada mais é do que o quê? O resultado para os acionistas. Eu quero dizer para vocês que este indicador é um dos indicadores mais importantes, porque ao final da empresa, ao final da história, lembra daquele conceito lá, o objetivo da administração financeira, que é o quê? Qual é o objetivo da administração financeira? Maximizar o valor dos acionistas, dos donos da empresa. Maximizar a riqueza dos acionistas. Então, no fundo, eu tenho o mais importante disso tudo aí é saber se os investidores eles estão satisfeitos com o dinheiro que eles estão recebendo ou não. Por quê? Porque se eles estiverem desmotivados, o que vai acontecer? Pode haver uma debandada da empresa. Ou se essa empresa tiver ações na Bolsa de Valores, há um descontentamento e eu posso vender. Então, no fundo, o que eu tenho que chegar ao final dessa nossa história aqui é se o retorno sobre o patrimônio líquido ele está sendo bem aceito pelo dono da empresa e pelos investidores. Porque qual que é a nossa história? Aquilo que eu me proponho a fazer, aquilo que eu me proponho a investir, eu estou tendo lucro ou não? E esse lucro é de boa qualidade ou não? Então é uma maneira de eu medir isso aqui. Então a gente pode dizer que ROA e ROI são indicadores mais operacionais, mais preocupados com o desempenho da empresa. Não deixa de ser que é óbvio que se a empresa vai bem, esse indicador aqui também vai bem. Mas eu quero dizer para vocês que aqueles dois estão mais voltados à forma dos gerentes agirem, ou dos investidores, ou dos responsáveis pela administração da empresa, a forma como eles estão agindo. E esse aqui é o resultado final da empresa, voltado à visão dos acionistas. Então, final das contas, eu estou satisfeito com o que eu estou recebendo? Então, são esses indicadores que eu estou medindo. Então, depois de eu apurar o lucro operacional líquido, eu começo a aplicar esses indicadores e começo a ter uma visão, eu começo a ter uma informação mais simplificada para que eu possa tomar uma decisão da continuidade e da sustentabilidade ou não da empresa. Bom, antes de eu entrar nesse item aqui, chamado especificamente alavancagem financeira, eu quero dizer para vocês, quero mostrar aqui uma coisa que talvez eu pudesse já ter colocado antecipadamente. Geralmente, uma informação muito fácil de ser trabalhada, de ser observada, é que todo ano sai uma edição especial da revista Exame. Isso aí já tem quase há 40 anos essa informação aqui, onde demonstram o desempenho da empresa em cada ano. Então isso é muito interessante. Essa aqui é do ano passado, de 2019. Eu já tenho de 2020. E o que tem dentro dela? Então, aqui dentro dela existem aqui, indicadores sobre vendas líquidas, sobre o lucro líquido, sobre o patrimônio líquido, sobre rentabilidade sobre as ações, sobre capital circulante líquido, liquidez geral que você estudar lá em Financeira 1, e etc.
Aqui tem um conjunto de informações do comportamento de 1000 empresas colecionadas por esse autor, por essa revista aqui. Então, o que a gente faz? Quando a gente está estudando, né, isso aqui é um grande amigo da gente, é uma grande fonte do que a gente pode estudar. Então, eu pego a empresa, faço essa conta e comparo como é que eu estou perante as 1000 empresas que tem. Bom, muitas delas, aqui geralmente são empresas grandes, né? E são empresas que estão negociadas nas bolsas de valores, na bolsa de valores. Mas, em função da informação que eu tenho aqui, do nome delas, eu posso fazer assim uma analogia. Eu vejo mais ou menos, posso pegar empresas com um determinado porte, porque aqui é que ela me informa, o patrimônio líquido, etc. Mesmo que a minha empresa não esteja sendo negociada em bolsa, eu tenho um parâmetro para analisar se eu estou bem ou não na foto, como eu sempre digo. Então, isso aqui, é claro que esta fonte aqui não é a única. A gente pode ir, por exemplo, na Economática. É um software que tem voltado ao mercado financeiro, ele é pago, e que tem assim, é o sonho de qualquer analista. Inclusive muitas dissertações e teses são utilizadas essas informações, são buscadas essas informações do Economática. O que eu quero dizer para vocês é que, por exemplo, dessa revista é a maneira mais barata de ter informações. Nem sempre eu tenho acesso a esse software, que é bastante caro, né? A UFSC tem lá no laboratório. Mas quem puder, ali é um raio-x da empresa em todos os sentidos, né? E aí eu posso observar, comparar esses indicadores que eu estou falando para vocês, todos eles calculados. Esse e mais dezenas, até centenas de indicadores que a gente pode... Então tem esse lado aqui bastante barato, né? E tem essas informações. Tem o Google, né, que a gente pode ter, mas ali não... A gente, quando pega informações de empresa, é um pouco mais restritivo, tem um filtro maior. Então, a Economática ou essa revista Exame, dá para a gente comparar. Então, é aí que eu digo que a gente mede a qualidade. Tem lucro? Tem. Tem um percentual? Tem. Agora eu pergunto, esse percentual, ele está sendo competitivo? Como é que eu vejo que ele está sendo competitivo? É relacionar com isso da empresa. Se a gente quer fazer um TCC, né, e se trabalhar na área de, por exemplo, cair nesse campo aí, eu posso facilmente obter essas informações, poder tomar uma decisão final, se essa empresa está bem, ou dar um parecer final, se ela está bem ou está mal. Pode fazer um histórico dos últimos 5 anos e prever os próximos 5 anos. Então, eu quero dizer para vocês que esses indicadores eles não ficam perdidos. Né? Eles não ficam perdidos, não ficam ao léu. Né? É como a gente diz. Eu não quero calcular percentuais. Tudo bem, só quero apurar o lucro. Não tem problema. Eu vou ali, por exemplo, nessa revista, vejo ali fala sobre o lucro das empresas, né? E aí eu vejo se o meu volume de lucro ele está compatível com o mercado ou não. Também pode ser. Então são formas de avaliar. Mas geralmente a gente usa esses indicadores que fica mais fácil para comparar não só os indicadores de mercado, como esses indicadores que são produzidos aí nessas fontes, seja na revista Exame, seja na Economática. E por último, eu quero passar para vocês o indicador sobre alavancagem financeira. Então a gente vai ver agora, é uma medida de desempenho. Lembra que o nosso capítulo é desempenho operacional e alavancagem financeira. Bom, primeiro vamos interpretar o que seja uma alavancagem financeira. A gente diz, no jargão de mercado, alavancagem financeira, quando eu busco empréstimos, né, quando eu pego recursos extras, seja próprios ou de terceiros, próprios quando a gente chama os acionistas ou cotistas para botar dinheiro na empresa, ou se eu não chamá-los, eu pego e vou ao dinheiro ao banco.
e trago esse dinheiro para dentro da empresa. Então eu digo que eu estou me alavancando, até vamos chamar assim, me endividando. Mas a pergunta é, este endividamento, ele é benéfico ou não na empresa? Então, eu tomar dinheiro na empresa, ele é benéfico ou não? Então, é mais uma medida de desempenho, é isso que eu vou ver em nosso último. Em outras palavras, este dinheiro que eu estou colocando na empresa, ele está trazendo resultados positivos, e como é que eu meço ele? Então, a gente vai utilizar um indicador chamado grau de alavancagem financeira, que é GAF, que ele mede esse impacto, esse resultado, essa consequência. Porque quando eu trago dinheiro para dentro da empresa, ele passa por diversas áreas da empresa e acaba no final refletindo no lucro. E aí eu quero saber se este caminho que esse dinheiro percorreu, ele trouxe resultados para a empresa. Então a gente vê que quando eu trago esse dinheiro da empresa, eu vou observar o que a gente chama de energia. De sinergia. É aquele negócio, como a gente diz assim, ó, o que é sinergia? Quando 1 mais 1 é igual a 3. É aquele negócio, né? Olha o caso da bicicleta. Né? Se eu pegar e juntar todas as peças da bicicleta, né? O que eu observo? Né? Se eu montar uma bicicleta, eu tenho uma bicicleta. Mas eu posso olhar com uma outra visão. Eu quero dizer que essa bicicleta não é só uma bicicleta. Ele pode ser um meio de transporte. Então, significa que tem aquele ditado que o todo, a gente sempre diz isso, né? Que o todo é maior do que a soma das partes. Então, acho que a bicicleta reflete bem. Se eu buscar a roda, aro, esquadro, eu monto uma bicicleta. Ok, é uma bicicleta, só que a gente tem que interpretar isso que vocês já ouviram falar muito, que ela pode ser mais do que uma estrutura com rodas, apenas isso. Né? Ela pode trazer lazer, não deixa de ser uma coisa extremamente importante. Ela pode ser um meio de transporte, ou seja, então o todo que a gente obteve dessa montagem dessa bicicleta, ela pode trazer outros resultados, além de outros resultados que só uma estrutura com rodas e móvel. Né? Sinergia, vocês sabem, no nosso curso já tivemos milhares de exemplos, centenas de exemplos. Né? Então, quando a gente junta, quando esse todo ele traz um resultado muito mais do que apenas a junção das partes. Por que eu estou falando nisso? Porque o grau de alavancagem, né, ele vai medir exatamente este fenômeno, este resultado, né, que a gente vai observar e a gente vai poder medi-lo. Que o dinheiro que a gente coloca na empresa, ele pode ter um resultado muito mais do que apenas uma equiparação. Por exemplo, se eu pego X% de empréstimo, eu vou ter um resultado equivalente àquela quantidade que eu pedi. Não. A gente vai ver que ele pode ser muito mais do que apenas esse valor que eu captei dentro da empresa. Assim, tentando melhorar o raciocínio na alavancagem financeira, que era extremamente importante sobre isso aqui. Vocês já ouviram falar, né? Sobre Arquimedes, que falou: me dê uma alavanca e um ponto fixo que eu moverei o mundo. Então observe o seguinte:
com atitude. Então, se eu tiver um ponto fixo, uma alavanca, a força que eu faço deste lado aqui, vai ter como resultado, pode ter como resultado, 1000 vezes maior do que a força que eu implementei aqui. Então, o que eu quero dizer? Aonde que eu quero chegar? Então, a gente estudou esse fato da alavancagem financeira, dessa busca desses recursos financeiros que eu botei dentro da empresa. Então, esse esforço que eu fiz para colocar o dinheiro na empresa, ele pode ter um resultado muito maior no resultado final da empresa. Então, a alavancagem financeira é bem isso, né? A gente vai ver o efeito que causou dentro da empresa, que não é diretamente relacionado, não é diretamente proporcional aos recursos que eu coloquei dentro da empresa. Como é que a gente pode ver isso? Como é que isso foi medido? Através, facilmente, de uma formulazinha também simples, que é o grau de alavancagem financeira. Então, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Então, vamos ver um exemplo aqui. Alavancagem financeira favorável, ou seja, grau de alavancagem, isso tudo eu estou explicando para vocês, porque a fórmula para calcular o grau de alavancagem é extremamente simples, mas é de uma informação bastante ampla. Por isso que eu estou buscando essa informação aqui. Estou explicando bem e tentando ilustrar para que a gente entenda a importância do grau de alavancagem financeira. Então a gente diz que a alavancagem financeira é quando eu capto dinheiro da empresa, né, e eu tenho um resultado no patrimônio líquido. Observem, muito maior do que eu coloquei. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma quantidade X que eu captei de terceiros e tenho um resultado, observe lá, no meu patrimônio líquido, um valor muito maior do que do esforço que eu fiz para captar terceiro. Quando eu tenho uma alavancagem financeira neutra, quando o grau de alavancagem é igual a 1, a gente vai ver como é que a gente apura esse valor, é quando eu, por exemplo, eu busco o dinheiro da empresa e, no final das contas, o resultado lá no patrimônio líquido, o resultado que eu trago para os acionistas, não contribuiu, não teve influência nenhuma. E tem aquela alavancagem financeira que a gente chama de desfavorável, né? Quando eu trago, isso é muito comum, quando eu trago dinheiro para a empresa, eu trago empréstimos, e ao final das contas eu tive prejuízo. Isso é muito comum acontecer. Então a gente vai ver exatamente isso aí. Com um grau de alavancagem, com uma fórmula simples, eu consigo medir se esse dinheiro foi benéfico para a empresa. É isso que a gente tem que entender. Então a gente pode observar algumas informações aqui para a gente refletir ao longo do tempo e deixar gravado aqui. Então a alavancagem financeira ocorre quando o capital de terceiros produz efeito sobre o patrimônio líquido. E esse efeito geralmente pode ser bem maior ou bem menor do que o esforço que eu fiz para captar esses recursos aqui. Ou seja, o retorno sobre o investimento deve ser superior ao custo de capital. Claro, o retorno daquilo que eu investi deve ser maior do que as minhas despesas. E aí a gente vai ver o seguinte, a gente começa a fazer uma comparação. Retorno sobre patrimônio líquido, ele tem que ser maior do que o retorno sobre o investimento. Claro, ao final das contas, o retorno sobre o lucro dos acionistas, ele tem que ser muito maior do retorno daquilo que eu investi. E aí, quando isso acontece, a gente chama favorável. Como é que a gente pode ver isso aí? Parece, a princípio, no primeiro me parece complicado, mas não, olha só. Retorno sobre o patrimônio líquido, a gente já calculou. Retorno sobre o investimento, a gente calculou. Se ele for maior, a gente está vendo já o efeito da alavancagem financeira que é favorável. Se ele for igual, ela é neutra. Se ele for menor, é desfavorável. Então, vamos ver aqui nos finalmente. Olha só. Grau de alavancagem financeira nada mais é, observe o seguinte, nada mais é do que eu pegar o retorno sobre o patrimônio líquido e dividir pelo retorno sobre o investimento. Como é que a gente consegue isso aqui? A gente já viu. Primeiro, a gente calcula lá
o retorno sobre investimento. O que é o retorno sobre investimento? Lucro operacional líquido dividido pelo investimento. O que é o investimento? É o passivo oneroso mais o patrimônio líquido. Retorno sobre o patrimônio líquido. É o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Então, são informações que eu já obtenho e faço essa relação. Se o resultado, agora isso aqui não é percentual, se eu divido esses dois percentuais aqui e obtenho esse resultado, eu tenho esse coeficiente aqui, o que significa? Significa que foi 1,2. Significa o quê? Que o retorno sobre o patrimônio líquido ele foi 1,2% maior do que o retorno sobre o investimento. Talvez aqui fique mais fácil a interpretação. Olha só, quando eu botei dinheiro para a empresa, eu obtive aqui 12,62. Quando eu comparei com o meu retorno final, foi 15,2. Observe a variação percentual. Então, olha só o efeito que teve neste caso aqui, que foi positivo. A gente pode interpretar que o retorno sobre o patrimônio líquido teve um retorno sobre o retorno sobre investimento de 20,4%. Então vamos ver aqui, este relacionamento mostra que os proprietários estão com uma taxa de retorno de 20,4% superior à taxa geradora de ativos do empresa. O que isso quer dizer aqui? O que essas duas informações? Ou eu tenho em coeficiente, ou eu tenho aqui em percentual para entender. Né? Em coeficiente, significa que se ele for maior do que 1, a alavancagem foi positiva. Por que eu digo que é positiva? Porque o retorno, o dinheiro para os sócios, foi muito maior do que o retorno sobre o valor do investimento que a gente calculou. Em outras palavras, o dinheiro que eu coloquei dentro da empresa foi benéfico para os donos da empresa, o que interessa. Ou a gente calcula através do indicador, ou a gente calcula através de um percentual. Por que eu coloquei isso aqui? Eu fiz esse caminho aqui. Isso aqui é só para mostrar para vocês o seguinte. Uma vez que eu busquei dinheiro da empresa, uma vez que eu coloquei dinheiro dentro da empresa, tá certo? E eu acabei depois medindo, né, através dessa fórmula aqui, eu quis mostrar para vocês qual foi o caminho que ele percorreu e qual foi o resultado que ele deixou ao final das contas. Ou seja, o dinheiro que eu coloquei, ele já me rendeu em torno de 60%. Mas ao final ele alavancou, ou seja, ele não foi diretamente proporcional ao dinheiro que eu obtive de resultado. Ele foi um pouco maior, ele teve a sinergia, aquilo que eu digo. 1 mais 1 não foi 2. Ou seja, eu coloquei um determinado valor, tive um determinado rendimento, mas ao final das contas, ele teve um efeito muito maior do que o meu retorno sobre o investimento. Ou ele pode ser medido aqui facilmente, olhando essa variação de 12 para 15, né, que é a mesma informação. Ou utiliza o grau de alavancagem financeira, ou utiliza os dois. Então, grau de alavancagem foi positiva, foi salutar porque foi maior do que 1. Ou seja, o retorno sobre o patrimônio líquido ele foi 1,20 maior do que o retorno sobre o investimento. Ou, se quiser, o retorno sobre o patrimônio líquido ele foi 20% maior do que o dinheiro que eu captei dentro da empresa. E aí? E aí? Embolei o meio de campo ou não? O que a gente precisa, na verdade, a gente conversou bastante, né? A gente até acabou aqui. Deixa eu até ver se tem mais alguns slides aqui. Eu depois vou só mostrar um exemplo aqui para vocês aqui. Mas e aí? Alguma informação?
Recapitulando aqui é só apenas uma aplicação financeira. Vamos voltar aqui para não fugir o raciocínio. Então, depois da gente ter falado sobre os indicadores, a gente pode comparar esses indicadores aqui nessa revista que eu antecipei para vocês, e depois a gente vai voltar lá para os nossos balanços acadêmicos e fazer uma pequena aplicação que eu vou fazer aqui junto com vocês. Então, deixa eu dizer para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Amanda estava com problema no notebook, só consegui logar agora. Tudo bem, Amanda, não tem problema. Agradeço a seriedade. Daniel, acho que... Daniel, é verdade. É tranquilo mesmo. Olha só. Então é o seguinte, a gente apurou o lucro operacional. A princípio, nós temos 3 indicadores, né, importantes, que é o retorno sobre o ativo, o ROA, o retorno sobre o investimento, o ROI, que na verdade, vamos supor, é um aprimoramento, né? O ROI que a gente vai mais usar, um aprimoramento, que é o mais usado, né, do que o ROA. E depois nós temos o quê? Nós temos ali o retorno sobre o patrimônio líquido. O ROI e o ROE são indicadores aí, feijão com arroz em finanças, né? São simples, extremamente importantes, o conteúdo que ele nos passa, por incrível que pareça, ele é bastante robusto. Então não tem complicação. Então a gente aplica essas fórmulas, está ali as fórmulas simples, um pouquinho de cuidado com o ROI, que a gente tem que buscar essas informações, que é o investimento, que é a combinação do passivo oneroso e do patrimônio líquido, e o ROE é bem tranquilo. E depois, por último, nós temos o grau de alavancagem financeira, que é para ver se o dinheiro que a gente está colocando dentro da empresa ele é benéfico ou não. Então, é muito fácil. A gente já tem calculado o ROI e o ROE, simplesmente fazer uma relação entre os dois e ver o grau de alavancagem financeira, o coeficiente. Se o coeficiente for maior do que 1, o resultado foi benéfico. Se for igual, ele não trouxe grandes benefícios. Se for negativo, a gente vai dizer que foi uma alavancagem favorável. E isso é muito comum acontecer. É mais comum ser desfavorável do que favorável. Então, se a gente continuar aqui, o que eu fiz para vocês aqui, para terminar aqui, O que eu fiz para vocês aqui? Eu busquei aqueles demonstrativos acadêmicos que a gente já falou e conversou, tá certo? Peguei, acrescentei, veja bem que para calcular esses indicadores, eu acrescentei o quê? Eu acrescentei aqui o balanço patrimonial, que eu preciso de algumas informações para poder ter aqueles indicadores, e simplesmente, o que eu fiz? Eu calculei. Olha lá, ó. Indicadores do DRE. E eu queria que vocês depois acompanhassem aqui, na verdade, ver como é que eu peguei, ver como é que vocês pegaram, e se tiver dúvida depois no nosso próximo encontro a gente pergunta. Mas aí o que eu fiz? Calculei o ROA, calculei o ROI, calculei o ROE, calculei o grau de alavancagem financeira. Então, olha só, o que são? Então, tudo aquilo que a gente conversou, eu calculei aqui, pegando esse. Então, no primeiro exemplo, eu tenho esse conjunto. O que essas informações aqui me dizem? Elas não estão soltas. Se eu disser para vocês, eu digo assim, por exemplo, fizer um comentário, com base nesse demonstrativo da empresa 1, foi apurado esses resultados. Eu pergunto, eu quero dizer para vocês que o investidor estava aplicando os seus recursos financeiros no mercado financeiro, sem risco, no títulos de renda, títulos do Tesouro, e que estava ganhando ao ano 8%. Pronto, é o parâmetro. Ou posso dizer, em função da característica da empresa, que tem um pouquinho mais de risco, ele aplicava num fundo de investimentos, onde tem um conjunto de informações, onde tem ali um pouquinho de ações e um pouquinho de renda fixa. Então, um mix
que faz com que o fundo seja um pouquinho mais, com mais risco. Talvez seja o mais apropriado à empresa. Eu estava aplicando em fundos imobiliários, ou seja, então ele vai ver, então eu dou esse parâmetro para vocês. Vamos supor que eu disse, olha, ele estava ganhando aí 7% ao ano, líquido. Aí eu pergunto, a empresa, tendo esses resultados aqui, a empresa, se fosse verdade esses valores, ela estaria bem? Aí eu vejo lá, vamos ver aqui se a empresa operacionalmente está bem. Poxa, está com 13, mas aí a decisão é de cada um. O retorno sobre o investimento está 15, estou ganhando o dobro. Mas será que eu estou satisfeito? Opa, vamos ver aqui. O dinheiro que está voltando para mim, 19, poxa, está bem. Tá bem. O dinheiro que a empresa está colocando dentro da empresa, ela tá sendo bem aproveitado? Sim. Então, vocês observem, com essas informações aqui, eu consigo ver se eu dou continuidade àquilo que eu estou fazendo ou não. Quero dizer para vocês o seguinte, olha só. O ROA, o ROI e o GAF, a gente pode dizer que são atividades mais voltadas ao quê? Atividade da empresa, né? Atividade operacional. E basicamente esse aqui é mais voltado diretamente ao investidor. Eu quero dizer para vocês assim, se eu chegar, abandonar os demais e eu, como dono da empresa, ou como administrador, ou como investidor, observar isso aqui, já é o suficiente para dizer assim, eu estou satisfeito. Porque quando a gente faz uma reunião de acionistas de empresas grandes, a gente quer saber o seguinte, qual foi o resultado que eu tive e os investidores têm. O resto eu posso medir, se por acaso esse resultado aqui não tiver bom, eu vou puxar a orelha de quem está administrando a empresa. Ou seja, essas aqui são atividades operacionais, de algum momento eu estou agindo que a empresa não está tendo bons resultados. Eu, quando busquei dinheiro, o resultado não me deu. O resultado que eu tive não me trouxe bons resultados. Por quê? Porque se eu estou sentado lá no conselho, estou fazendo uma reunião de acionistas e digo para vocês, vamos supor se fosse esse aqui, 19, tá bom. O resto eu não vou nem querer ver dos 19, nem vou querer ver os demais. Isso aqui serve principalmente quando há uma insatisfação, eu posso utilizar esses e outros indicadores para ver aonde que está o nó do problema. E aí eu fiz para todos eles, olha só. Aqui o grau de alavancagem foi positivo, aqui tem outros resultados, eu apresentei para vocês que o grau de alavancagem, aqui neste caso a empresa não foi positivo, quer dizer, o dinheiro que ela captou não foi positivo. Observem que o retorno sobre o acionista aqui já está mais restrito em função do dinheiro que eu botei na empresa e não foi bem aproveitado. Então eu começo a ter inferências aqui com vocês. Então, na verdade, o que eu fiz? Eu peguei os resultados acadêmicos, apliquei, eu acho que vocês podem fazer isso, e observar. Se não chegarem no resultado, acho que vai ser difícil você não chegar no resultado, é só me questionar. Aqui o terceiro, e é isso aí. Então, o que eu pretendo fazer agora com vocês? Quero dizer para vocês que eu tinha me comprometido a passar um exercício real, mas como eu vi que tinha mais informações que eu ainda não tinha dado, aí eu desisti da minha estratégia. Mas também eu também estava em dúvida se a gente continuava ou não. Acabou, a própria informação me disse que não era para continuar, para fazer o que nós estamos fazendo. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou passar uns 2 ou 3 exercícios reais, eles já estão calculados. Eu escolhi, e até eu repeti do semestre anterior, porque, embora seja real, eu queria trazer, primeiro, balanços reais que contenham aqueles conteúdos que a gente falou, para a gente visualizar na prática a existência deles. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esses 3 exercícios reais. Vocês vão calcular, tentar calcular sem olhar o gabarito,
Depois olhar o gabarito, por que vocês vão ter isso em mãos, calculado direitinho. E aí o mais importante, se não chegarem e não entenderem o porquê que a gente não chegou lá. Então a minha estratégia, vou passar 3 exercícios. Terça-feira que vem vai ser uma aula assíncrona. O que significa? Tempo suficiente para vocês calcularem, bastante suficiente, estou sendo bastante flexível, né? Quinta-feira a gente vai conversar sobre as dúvidas que porventura tiverem. Se por acaso você não tiver dúvida, não, eu entendi o processo, sei explicar, etc., não tem nenhum problema. Eu vou para o terceiro capítulo, que é custo total da empresa. Eu vou continuar o nosso conteúdo, tá certo? Então vocês já tiveram 3 exemplos de uma atividade prática mais acadêmica. Acho que eu vou passar para vocês uns 3 exercícios que contemplam todos esses conteúdos que eu passei acadêmico de uma forma verdadeira e real, vocês vão ver lá. Tem o gabarito pronto, então plenamente condições de vocês calcularem. Quinta-feira que vem a gente discute, né, se não tiver nenhum tipo de discussão ou não, eu vou explicar se for possível alguma dúvida, a gente caminha para frente. Beleza? Deixa eu fazer a chamada aqui, a lista de frequência. Eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer hoje uma enquete. Sim para quem está e não para quem não está. Tem 12 logados. E olha só, apenas 7. 7, 12 divide 50% só, 58%. Bom, deixa eu botar aqui, publicar o resultado. Então, observem. Dos 100, só tem 8 aqui, né? Então, olha lá. Dos 12 que estão logados, só tem 8. Então, 8, 12, 67%. Baixa a frequência. Bom, bastante atenção, hein? Tem bastante coisinhas, assim, o conteúdo não é difícil. Está bem esmiuçado, né? Está bem esmiuçado. E bastante tranquilo, sem muita carga de trabalho e plenas condições para todo mundo questionar e entender. Então não percam a oportunidade. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar o nome dos logados. Aqueles que não estão, paciência, mas também não vou me preocupar, a responsabilidade de vocês. E vamos em frente. Beleza? Alguma dúvida? Alguma informação? Alguma crítica? Deixa eu ler aqui o que Carolina. Estava falando com uma colega porque vi que ela não estava em aula e ela me disse no plano de ensino a aula contava com assíncrona e agora ela não está conseguindo entrar na aula. Ok. Deixa eu dizer para vocês o seguinte. Lembrando bem que aquele cronograma ele é um pouco flexível, né? A gente não pode seguir a contento, a gente vai tentar seguir o mais próximo possível, né? Então, em função dessa falta de precisão, o que eu estou fazendo? Eu estou dando, primeiro, a frequência eu não estou vendo com a enquete. A enquete é mais uma crítica, uma informação dadas a vocês do nível de participação nas aulas. Em função dessa falta de precisão, né, do nosso cronograma, eu estou fazendo a
a chamada frequência pelos que estão logados. Então, a princípio, não vai ter nenhum prejuízo. Uma segunda correção por não ter, pelo cronograma não ser preciso, nós temos as aulas gravadas. Então, ela tendo a frequência e tem as aulas gravadas, houve esse problema, ou a gente não foi tão exato no cronograma, então eu acho que o aluno pode se aproveitar sem nenhum prejuízo. Daí a vantagem de ser gravadas, todas elas estão gravadas. Ou está no nosso BBB, ou imediatamente eu vou botar, sempre boto lá no YouTube. Lá. Perfeito? Então, a gente vai acontecer isso. Às vezes tem 5, a gente tenta aproximar, mas sabe como é que é, né? Às vezes demora, às vezes explica mais, explica menos, e é isso que dá. Mas a frequência não foi prejudicada, as aulas estão gravadas, ela pode plenamente observar. E ainda tem o seguinte, se por acaso algum aluno faltar, lembra que é a seguinte, ele faz um resumo, eu avalio, está lá escrito lá no nosso plano de ensino, eu avalio, justifico a frequência e ela pode olhar a aula sem nenhum prejuízo. Né? O que mais? Tá bom, Carolina? O que mais aqui? Carolina, Evelyn, professor, eu não tinha entrado na aula porque o cronograma constava assim, que eu não entrei só porque fui avisado. Então, Evelyn, mais uma vez, né? Mais uma vez, a gente tem que se preocupar com isso aí. Embora, deixa eu ver, primeiro, não seguimos às cegas o nosso cronograma. Cuidado. E eu me lembro que no nosso último encontro, eu falei que a gente ia dar um exercício e que eu disse que nós íamos corrigi-los, né? E se não tivesse ninguém com dúvida, a gente ia para frente. Então, os que estavam em aula sabiam que eu ia, que nós estaríamos hoje aqui logados aqui para poder explicar ou a continuidade das aulas ou a resolução dos exercícios. No caso do exercício eu vi que tinha mais coisas que eu não tinha dado, então eu abandonei e aí a gente terminou o nosso conteúdo. Então, a importância de estar presente e saber do que acontece. E só pelo cronograma e só pela parte escritural é um pouco complicado. Vocês sabem que o cronograma ele não é perfeito, ele não é preciso. Né? Mas, enfim, eu acredito que com as aulas gravadas vocês podem aproveitar a oportunidade, deu apenas aí 1h30, não custa dar rever o que a gente foi falado. Então, relembrando, terça-feira que vem é assíncrona, quinta, tira dúvidas e continuamos com o exercício. Beleza, pessoal? Good weekend, bom final de semana e vamos para frente. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tá? Valeu, então, um abraço para vocês. Tchau.